Hoje foi um dia muito interessante, né? Confesso que eu morri de rir com o que aconteceu nesse 7 de setembro. Achei hilário, porém, tem coisas muito sérias que estão subentendidas dentro desse 7 de setembro. E também houve outro acontecimento fulcral, que foi a decisão do Toffoli, né, anulando as provas contra o Odebrecht, que geraram acordo leniense, aquela coisa toda. Mas um breve comentário sobre os dois fatos. Bem, o que o Lula quis foi digitalizar a imagem do Bolsonaro, mostrando, talvez, foi um tiro no pé, foi uma imprevidência tremenda dele, foi ótimo isso, querendo mostrar que iria conseguir também carregar para si uma multidão. Anunciou-se que ele estava fretando ônibus, né, convocando servidores, saindo do Estadão, o que viola o princípio da impessoalidade, da legalidade e havendo também desvio de finalidade. Tudo isso proibido, né? Bem claro para a administração pública no artigo 37 da Constituição. Legalidade não está ali, mas é claro que a administração pública segue o princípio da legalidade, se dizendo que enquanto que o particular pode fazer tudo que não está vedado em lei, já a administração pública só pode fazer o que a lei diz que ela tem que fazer, salvo pelos atos discricionários, que se regem, então, por conveniência e oportunidade. No entanto, essa conveniência é algo que é conveniente para a sua linha ideológica, mas tem que também, de qualquer maneira, estar sempre pautado pelo bem comum. Isso significa o quê? Significa que o administrador, ele tem uma atitude ideológica quando está na cúspide do poder, né, o governante, né, em que ele tem o ato político também. Mas dentro de qualquer dos atos, mesmo ainda os atos são os atos políticos, não são propriamente aqueles que são os atos de gestão, destinados à manutenção da estrutura do Estado, do serviço e tudo, mas são aqueles que são dirigidos ao fim. Esse fim ele tem que estar emoldurado pelos objetivos fundamentais da República, que é erradicar a pobreza, construir uma sociedade justa e solidária. Então, cada governante ele vai estar carregado, sim, do seu time ideológico, ou seja, aquilo que ele pensa que deve ser o aplicável para atingir esses objetivos. Então, o que vai ser de esquerda, ele vai pela socialidade, por tudo isso que a gente sabe que a esquerda é, não precisa definir aqui agora, enquanto que o direito vai achar que é uma economia de mercado, essa coisa toda, e vão estar para o mesmo fim. Porém, eles não podem fazer as coisas de tal maneira que eles dirijam seus atos para um benefício pessoal. Então, por exemplo, um ato oficial, comemoração do 7 de setembro. Ele não pode convocar e obrigar servidores a ir, ele não pode impor aos servidores que eles tenham afinidade com qualquer ideologia. Talvez possa só para os funcionários do Ministério que não sejam funcionários de carreira, não sejam concursados, sejam nomeados. Então, esses podem estar subordinados a uma linha ideológica que ele escolheu assim. Agora, aqueles que entraram por concurso, eles não são subordináveis à direção ideológica dele. Então, isso para mim já é uma coisa incrível, né? O sujeito convocar servidores públicos obrigados a ir. Onde é que já se viu isso? O ministro Benedito Gonçalves, né, uma das construções mais precárias que eu já vi na minha vida, que chega a ser ridículo, veio falar que Bolsonaro estava fazendo uso de bem comum, de bem público, quando fez os comícios do 7 de setembro de 2022, que foi a maior multidão já vista, né? Não poderia mostrar aquelas imagens, porque teria se valido da sua posição como presidente, sua posição oficial, para conseguir, na verdade, agir como candidato. Olha, os comícios de Bolsonaro haviam sido particulares, ou seja, pagos por iniciativa particular, obtendo a licença, como qualquer pessoa poderia obter, para a realização desses comícios nas respectivas cidades. E ele fez isso ao longo de toda a presidência dele, de toda a administração dele. As motocicletas, toda hora, então, ou seja, foi um presidente
que, destoando disso tudo, que o ministro achava que só pode agir como candidato, só pode concitar as multidões, estar em contato com o povo no período eleitoral. Olha que absurdo isso, né? Então, para esse ministro, ele estava agindo como candidato ali, usando o cargo oficial. Não, se ele é presidente ou não, ele não estava usando o cargo para isso. Estava usando o seu capital político, os seus seguidores, aqueles que se identificam com ele, como qualquer político, sendo presidente ou não. Não era o fato da presidência que dava a ele esse capital político. Então, uma decisão completamente absurda. Agora, se por uma construção tão mambembe, tão frágil, se proibiu o uso das imagens do 7 de setembro, o que dizer então do uso do poder oficial, do poder de mando, para converter os funcionários da administração pública ao seu proveito pessoal? Ah, porque aquilo não era uma coisa, não era um ato político. Eu ouvi essa besteira por aí. Claro que não é ato político, mas ele transformou no ato político e transformou o evento oficial em ato político. E esse é o problema. Essa fronteira é muito tênue, mas dá para a gente divisá-la com toda facilidade, né? Cretela Júnior tem uma obra sobre o ato político, a diferença entre o ato político e o administrativo. E o ato político é aquele que é direcionado a uma linha ideológica, a uma linha de relações internacionais, a uma linha das relações entre as forças em jogo na disputa pelo poder, essa coisa toda. Tem várias definições, porém, o que importa é que não foi uma celebração cívica neutra. A diferença de Bolsonaro, que não fez nenhuma espécie de manifestação política no desfile do 7 de setembro, nas paradas militares. Ele fez no comício, como eu digo, usando seu capital político como uma pessoa qualquer. Não era a sua condição de presidente que levava as multidões às ruas. E ficou hoje provado isso, que na verdade foi o 7 de setembro que se aproveitou dele e não ele do 7 de setembro. Ele que emprestou esse clamor à data, e ela se transformou num símbolo da independência do Brasil como nação para aqueles que valorizam a nação, que é constituída por uma conjunção de idioma, crenças, cultura, aquele povo que se identifica como tal, que se conjumina dentro de um espírito que é marcado por uma identidade cultural, né? Então ele reviveu isso e o 7 de setembro ficou sendo mais ou menos uma chispa disso. Acho que ele trouxe, isso ficou provado hoje. Por quê? Porque o comício de Lula ficou melancolicamente vazio. Eu me diverti muito, né? Porque os memes foram muito criativos, as piadas, né? O que eu recebi lá, olha, o povo que assiste às lives do Lula compareceu em massa, ou seja, porque ninguém via as lives dele. Outra que eu vi é: Lula tentou ser com Bolsonaro por um dia e mesmo pagando não conseguiu. Ótimo, toda, né? Até uma, como é que é? Não, teve outra. Lula vai acabar sendo investigado pelo desvio de recursos públicos na compra de mortadelas, porque nem isso, nem com toda esse patrocínio que quiseram fazer, ele conseguiu colocar ninguém nas ruas. Imagens da Avenida Rio Branco, com aquele dia nublado, onde imagens quixotescas, né? Como quem estivesse desfilando para um público que não existe, que nem Don Quixote da Mancha via os moinhos de vento sendo dragões. Só que, ao contrário do idealismo que significa o famoso personagem de Cervantes, o que nós vimos ali era uma mentira, né? Ou seja, algo que causava até a tristeza, né? Ver o nosso exército desfilando numa avenida vazia, sem ninguém, sem nada. Várias fotografias, vários vídeos foram mostrados, gente que foi em Brasília e ninguém, parece a coisa mais vazia do mundo. Parecia a posse do Biden na Covid, né? Até nisso se aparentava. Então foi um fracasso total, um fracasso retumbante. E inevitavelmente, isso levou ao questionamento das urnas, que está proibido. Ou seja, as urnas se transformaram num totem, uma dogmatização de uma máquina, uma dogmatização democrática, que merece, portanto, como estou dizendo, um fideísmo.
E o povo, que é o destinatário da democracia, não pode questionar o próprio instrumento que apure seu voto. Isso é um absurdo. Frases despidas de qualquer carga de conhecimento jurídico, de qualquer substância, capaz de gerar um paradigma como duvidar das urnas, duvidar da democracia, foram ditas, né? Isso foi espelhado por uma comunidade jurídica tão subserviente quanto foram os juros nazistas, da Hitler, né? Querendo construir em torno dessa precariedade, essa besteira. Ora, eu tenho o direito de suspeita a priorística de tudo que a administração pública faz. Esse direito de suspeita a priorística, esse pedido de investigação, esse pedido de exame de fiscalização, é o que permite à sociedade dar-se conta do que acontece com os homens públicos, com os poderes públicos. O princípio da publicidade, que está também no artigo 37 da Constituição, garante isso. Não pode se criminalizar isso. Não estou afirmando que houve ou não houve. Mas, sempre que acontecem fatos sinalizadores de uma discrepância muito grande entre aquilo que aconteceu nas eleições e o que nós vemos nas ruas, esse questionamento vem à tona. Esse homem, que em tese teria o Brasil dividido, como foi outra das mensagens que eu recebi, falando, se o Brasil está dividido, cadê a outra metade? A outra metade tinha que estar lá, né? Não está. Evidentemente que nós temos aí um condimento bastante interessante, que é essa identidade como nação ser algo completamente repelido pela esquerda, que atribui a todo o conjunto dos arranjos sociais fundamentos puramente econômicos. Então, a história é só uma luta de classe, a economia é o que gera tudo. Marx, em A Ideologia Alemã, já falei várias vezes aqui, ele capitula até a metafísica como resultado da produção. Tudo seria economia. O homo, como se fala de brincadeira, o homos econômicos, né? Então, a esquerda, ela vê o capitalismo em si como um sistema global que oprime o operário globalmente e ele não tem que estar subordinado a matrizes metafísicas, a uma antropologia etnocêntrica, a nada disso para ele se emancipar. Isso tudo é um grilhão, uma vestimenta que o aprisiona. Então, por isso que Marx dá aquele grito famoso, proletários do mundo todo, univos. Por quê? Porque ele vê que até as formas nacionais com essas identidades, elas eram maneiras de escamotear o verdadeiro móvel dos povos, que era a economia e a exploração do homem pelo homem. E a solução que ele dá é péssima, nunca funcionou em lugar nenhum. Como diz Popper em Conjecturas e Refutações, não é ciência porque ela é capaz de qualquer profecia, nunca as revoluções se dão pelos fatores que ele indica. E eles vão adaptando uma teoria que não pode ser testada, como tal, não é científica. Mas, para nós não nos desviarmos do Marx aqui, nada tem a ver o nacionalismo com a esquerda. A esquerda sempre colocou a cor vermelha, sempre repudiou como algo que faz parte da sua opressão às cores do país e sempre erodiu todas as sociedades ocidentais por dentro, com essa filosofia, querendo desprezar o arcabouço de 5.000 anos de sabedoria, 5.000 anos de matrizes religiosas, essa coisa toda. Então, a coisa mais falsa que tem é qualquer valorização do nacionalismo pela esquerda. Porém, inclusive ela o estereotipa como fascismo, né? Ela usa a falácia da afirmação do consequente, ou seja, se era fascismo era nacionalista, então afirma o consequente para deduzir o antecedente. É nacionalista, então é fascista. Uma besteira, uma pessoa pode ser nacionalista, amar seu país, sem ter as características do fascismo, que por sinal convergem muito mais com a esquerda. Culto ao líder, aniquilação do indivíduo, o Estado dotando todo mundo de cosmovisão. Isso tudo está na esquerda muito mais do que nos regimes liberais, nos regimes capitalistas. Pois bem, então o que aconteceu hoje foi algo que torna muito, faz voltar esse questionamento das urnas. Por quê? Ora, que aparecesse menos gente, que não conseguisse ter aquela multidão que foi o maior do século, né, já visto nas palavras dos ministérios e outros lugares, a gente já sabia. Pode ser que ele não tivesse essa popularidade. Agora, que não aparecesse ninguém,
que as ruas inteiras ficassem desertas. Ou seja, nem um pequeníssimo percentual desses eleitores dele. Então é por isso que muita gente dizia, porque os que votam no Lula são uma maioria silenciosa. E já eu respondia que essa maioria silenciosa era uma invenção da minoria mentirosa. Muito bem. Então, esse fato foi um fato extraordinário. Foi um erro político gravíssimo, gravíssimo, porque trouxe de volta, com uma força tremenda, esse foco sobre as urnas eletrônicas, esse foco sobre as eleições. Então o Moraes lá está tentando prender todo mundo, apagar esse questionamento, e daqui a pouco as pessoas estão novamente questionando, que nem aconteceu com a questão dos embaixadores. Todo mundo vai falar, por que eu não posso falar das urnas? E por mais que exista uma ameaça sobre isso, criar um crime que não existe na lei, duvidar dos agentes públicos, não é duvidar das instituições. Por mais que falem isso, que ele tente amordaçar, foi inevitável votar, porque a primeira coisa que todo mundo pensa, peraí, onde é que estão os eleitores desse cara? Que vá muito menos que tio Bolsonaro, porque ele era mais associado com esse evento militar, com esse evento nacionalista, entende-se. Agora que não vai ninguém, que as ruas estejam desertas, só tem a gente ali naquele evento que ele montou. Os filmes que mandaram das tropas passando pela Rio Branco, em comparação com que foram os anos passados, ou então em Brasília mesmo, uma coisa assim, é muito gritante, a diferença é inevitável. Todo mundo vê, olha, alguma coisa tem errado aí. Cadê os eleitores desse cara? Onde é que eles estão? Parece até que parece até aquele Globo Repórter, né? Quando tinha o Sérgio Chapelin, que ele falava como vivem os eleitores de Lula, o que fazem, onde dormem, onde se escondem. Parece que é isso, né? Então, realmente, esse foi um fato extraordinário, extraordinário, que não é para provocar cisânia, não é para querer aqui acender o pavio, né? Mas ele sozinho acendeu. Quer dizer, não, é sim, que eu tenho todo o direito de fomentar qualquer coisa. Não tenho direito de acusar sem provas, mas fomentar e dizer que há impedimentos lógicos, que há comprometimentos em certos fatos, que certos fatos trazem a outros fatos, né? a outros entendimentos, isso eu posso dizer, qualquer um pode dizer. Não adianta querer dizer que o cidadão não tem direito a exigir uma fiscalização. Já disse várias vezes aqui que esse negócio do código-fonte é uma coisa que não é verdade. Não é verdade que tenha sido entregue exatamente como diz o TSE. Por quê? O que é o código-fonte? O código-fonte é um arquivo de texto. Qualquer programador escreve como se estivesse no arquivo de texto e no escreve com aquela linguagem de programação. Mas depois vem um programa que é chamado compilador, que ele transforma aquilo ali em linguagem de máquina, uma linguagem fechada de 1 e 2, 1 e 0, 1 e 0, eu não entendo nada disso, mas não é aquilo que está escrito no código-fonte. Aquele código-fonte é como se fosse a instrução que gera o executável. E que os militares falam claramente no relatório deles? O que eles falam é, não foi sequer permitido conferir se aquele código-fonte que nos deram correspondia àquele executável que estava na máquina. Tiveram que entrar numa sala lá para ver por uma televisão uma coisa de 5 milhões de linhas, não puderam fazer uma engenharia reversa, não puderam usar sistemas para ver isso aí. Então, que história é essa? Porque não cabia os militares, não importa quem cabia, devia ser aberto ao público. Verificar o código-fonte. Verificar se aquele código-fonte é o que gerou aquele executável que está na máquina. Isso foi o que o Exército falou. Mas, enfim, não vamos ficar aqui revolvendo eternamente essa história, mas o efeito desse dia de hoje foi trazer à tona com algo, um humor, uma exalação que vem do solo, que torna inevitável ficar olhando o que será que tem aqui embaixo. Que nem aquelas igrejas lá de Petrópolis, né? Onde se enterravam os nobres debaixo do assoalho da igreja, então ficava um cheiro tremendo no cadáver que ficava passando por ali, né? Então é mais ou menos isso que a gente sente, né? Toda hora essa questão vai voltar. Enquanto ela não for corretamente solucionada, não adianta, pode prender, pode reprimir, criminalizar, as pessoas vão questionar. Então não estou dizendo aqui que houve não, porque eu não posso provar. Mas o direito à suspeita não pode ser imolado. Qualquer um tem direito de suspeitar do agente público.
E o dia de hoje, ele foi mais um divisor de águas que trouxe para esse horizonte sombrio alguns clarões que começaram a redespertar essa questão, e vai acontecer toda hora, toda hora. Então era bom que isso aí fosse admitido no debate, né? Muito bem. E agora vamos falar sobre Marcelo Odebrecht. Quando saiu aquilo que foi o start da moção ditatorial da STF, que é reprimir publicações, o que tivemos foi algo que não havia me chamado a atenção sobre a sua importância. Com a anulação pelo Toffoli, numa posição de flagrante suspeição, ele era um dos denunciados dentro daquela planilha lá do Odebrecht, e ele vai decidir sobre a lisura ou não, sobre a validade ou não daquelas provas. Um juiz que tem total interesse na causa. Eu começo por aí, mas não é desse ponto que eu quero chegar. O que eu quero chegar é que pela primeira vez eu vi, não o que estava escrito, mas o Marcelo Odebrecht falando o que era isso do amigo do meu pai. E veio à tona algo surpreendente para mim, estarrecedor. O que é isso? Marcelo Odebrecht fala lá no minuto, vocês podem ver no vídeo da Revista Oeste, depois no minuto 41, ou depois eu digo o quê, mas ele fala o seguinte: o que era? Ele começa explicando o que era o amigo do meu pai. Emílio Odebrecht era amigo do Lula, o Toffoli era amigo do Lula, então o Toffoli era amigo do pai dele, que era o Emílio Odebrecht, que era o Lula. E aí depois ele começa a explicar como é que acontecia no Brasil. O que ele conta? Ele conta que o Toffoli, ele fala assim, que todo candidato a ser ministro do STF, ele visita as empresas que têm relações com deputados. Essa é a frase dele. Como é que é isso? O que quer dizer essas empresas que têm relações com deputados? Ora, fica evidente que são as empresas que pagam propinas aos deputados. Então o que o Toffoli diz nessa hora é que haveria um patrocínio, um financiamento do Congresso para aprovar X nome para ser ministro do STF, quando ele é indicado. E isso aí direciona para uma desconfiança que todos os ministros do STF passam por isso, como ele diz, que seja verdade. Então, no seu nascedouro, toda a corte estaria já inquinada desse vício. Então, isso é gravíssimo. Isso aí mostra que o nível de enraizamento do STF no vilipêndio dos poderes do Estado era muito maior por essa condição. Ou seja, não passava ninguém. Será que era assim? Não passava ninguém se não fosse por esse duto. Para a aprovação de alguém que seria ministro do STF, as forças políticas são claras ali, né? Tem que estar de acordo com não sei o quê, tem que agradar isso, tem que agradar um determinado setor, e a politicagem toda em torno da aprovação dele, né? Ele acaba tendo que se comprometer com muitas coisas, mas ninguém pensava que, quer dizer, eu não pensava, que chegava a esse nível. Pensava quando ele falava do amigo de meu pai, significava tão somente uma propina paga para favorecer em certa causa. Então, ao ver o Marcelo Odebrecht falando isso, eu caí para trás. Não porque eu não imaginasse que fosse possível. Não nasci ontem, e o povo brasileiro inteiro não nasceu ontem. Mas eu não pensava que era nesse nível. E a outra coisa que aconteceu é que... Não, outra coisa que eu ia dizer, mas não tem a ver com isso. É só isso, não pensava que era nesse nível. Outra coisa que aconteceu assim, bom, vamos dizer, é que houve um cavalo de pau, né? Uma virada de direção brusca, de uma mente que criticava a Lava Jato, de repente o STF todo se direciona
com um discurso garantista contra a Lava Jato. É prisão sob tortura, quer dizer, agora prende Anderson Torres, prende Coronel Cid, uma clara ação de fishing and expedition, né? Jogar isca para ver o que vai colher de prova, para ver se o cara confessa tudo. Para mim não existe maior tortura que tem feito com essas prisões aí do Alexandre. Mas lá não. Estavam obrigando os pobres empresários a confessar para acusar o Lula. Mas espera aí, foram devolvidos 25 bilhões de reais e já houve uma resposta veemente da Associação dos Ministérios Públicos dizendo que, falando de todos os acordos internacionais, os mecanismos de averiguação e tudo, que não tem nada que ver com os acordos daqui, e que a Odebrecht reconheceu lá também que toda essa narcotráfico teve que pagar, acho que 709 milhões de dólares. Então, está vendo aqui um revisionismo histórico, né? Em que, para mim, já começou com essa suspeição sobre Moro, que para mim nunca valeu. Há provas objetivas que não se destruíam com a suspeição do Moro, mas como o juiz que comandou o interrogatório e tudo, é suspeito, não quer dizer que essas provas não valem mais, mas elas são objetivas. Não vou falar delas aqui agora, que vai tornar muito longo esse vídeo, mas eu li a sentença do Moro e ela está perfeita. Ela não se apaga. A absolvição do Lula não foi uma absolvição de mérito, foi uma absolvição meramente formal. E ainda esperaram até estar perto de prescrever para... Não sei se esperaram de propósito, né? Não vou acusar aqui, mas é muito coincidente, né? Mas esperaram até estar perto de prescrever para anularem. E quando vai para o outro juiz, ou a outra juíza, já não dá tempo mais de produzir as provas, porque vai prescrever e prescreve. Ele fica livre. Então ele não teve uma absolvição de mérito, de merecimento, de dizer que ele não teve conexão com aquilo. E ele não fez. O povo entende muito bem, como eu já disse em outro vídeo, quando existe uma pessoa que é louca e comete crime, então o cara fala, não, ele era louco, o cara é louco. Entende isso. Então quando é uma criança, não sabe o que faz. Ou ele que fica provado, o cara é inocente, fica provado que ele não fez a coisa. Essas são as noções que o povo traz. Essas noções estão perfeitamente espelhadas no Código Penal. A excludente de ilicitude, a inimputabilidade, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, legítima defesa. O povo pensa, olha, o cara ele estava com a revólver na mão, acabou matando, porque senão o cara ia matar ele. Pronto. São as mesmas coisas. Então o povo entende que essa absolvição de Lula não foi uma absolvição de mérito, só que agora eles estão querendo transformar em absolvição de mérito. E isso, então, que acontece agora, isso que eu vi hoje na delação do Marcelo Odebrecht, que eu não sabia, isso pode jogar luz sobre muitas coisas, né? Mas o que parece aí é que o STF se defendeu, porque o Toffoli não iria cair sozinho. E eu não posso provar isso aí. Eu não posso acusar disso aí. Digo apenas parece, mas não estou acusando, não estou dizendo que posso estar completamente enganado, mas que dá aso a pensar-se isso, sem dúvida que dá. Sem dúvida. Né? Então, uma coisa que teria que ter um esclarecimento. É outra que teria que ter um esclarecimento. Mas é retumbante a importância disso aí. Muito obrigado.